Sou a Maria Palmeiro, eu estou aqui na Ludíbrio, que é a minha primeira exposição individual em Belo Horizonte. E para essa exposição, que teve curadoria do Lucas Vasconcelos, eu trouxe trabalhos de 2018 a 2022 e essa seleção foi pensada, norteada por uma questão que está no meu trabalho de várias maneiras, assim, que é uma ambiguidade, que é a ambiguidade das coisas, né? E no caso específico de Ludíbrio, a questão da ilusão. Ludíbrio tem uma raiz etimológica que está ligada à ideia de lúdico e de ilusão, né? Então essa ambiguidade entre esse fazer, que é descobrir, que é brincar, né? E esse lado, esse modo pejorativo como isso é visto. Junto a isso tem a questão dos brilhos, né, nesse trabalho, que de alguma forma é essa forma que também carrega essa ambiguidade, né, do lado positivo, do que é positivo e negativo, do certo juízo em relação ao ludibriar, né, a fascinação com o brilho, o feitiço, o fetiche, né? Então essa questão está sendo trabalhada de várias maneiras, na ilusão de ótica, nos espelhamentos, e essa é a questão da ilusão, é uma questão que começou em 2019 para mim, que eu estava lendo Brincar e a Realidade, que é um livro de um psicanalista pediatra inglês chamado Winnicott, e ele fala desse espaço ilusório, né, nessa experiência ilusória que se dá sempre em direção ao desconhecido, né? E é também o meu brincar, né, e um brincar muito sério, né, mas que se dá nesse espaço de transição. É um tema que está em todos os trabalhos que estão aqui, né, e mesmo essa ideia de transição, ela aparece em muitos trabalhos, como não só pelo caráter de transformação, né, que isso envolveria. Então, por exemplo, a ideia de emancipação, evolução, adaptação, mas também ela aparece como essa experiência de deslocamento, né, no espaço e no tempo. Então, tem uma série que foi feita durante o período pandêmico, e isso está até no título da série, porque eu acho que foi um período muito particular, né, de experiência de espaço e tempo, em que são desenhos que são gráficos de movimento, né? Então, essa questão do mover-se, do estar em movimento e o que isso envolve ser e transformar-se, adaptar-se, permeia os trabalhos, né? Eu trabalho muito com procedimentos, repetições de gestos, a dobra é um tema recorrente, assim, meus trabalhos eles estão sempre se desdobrando e se afastando de uma ideia de intencionalidade, de origem, de sentido. A própria repetição da forma, ela se dá de modo a refletir como a forma também é suporte para muitos significados, né? Então, essa ideia desse significado flutuante, provisório das obras, se dá muito por essa repetição, e a repetição ela sempre é um procedimento do qual às vezes eu desconfio, né, porque são, por exemplo, os trabalhos mais recentes com miçanga, que são trabalhos mais lentos e né, que exigem muito empenho, muita manualidade, né, e a repetição do mesmo gesto, né. Eles produzem uma desconfiança no sentido de isso me conduz a algum lugar, né? E o que se produz nesse ato de fazer e de fazer a mesma coisa, né? Isso envolve uma transformação, isso envolve desenvolvimento, ou isso é só um ciclo vicioso, né? Então essa relação entre graça, né, e vício, né, que é até uma relação que uma filósofa chamada Catherine Malabou faz, assim, em relação à dobra e à repetição, ela é muito
muito próxima dessa questão com a ilusão, né? Então, o quanto que você pode confiar nesses atos, né? Então, essa relação com o trabalho de arte, né? De pensar qual é o lugar do trabalho de arte na constituição de uma vida, na minha construção subjetiva, nos meus laços, na minha maneira de me comunicar, né? Então, isso se dá assim, e entendendo sempre que esse fazer, ele é muito colado em existir, né? Então, essa vara, por exemplo, que eu estou aqui olhando no chão, ela se chama condutas contínuas. E uma coisa que eu investiguei muito nesse trabalho das dobras, e quando eu estava pensando mais performance, assim, mais em 2016 até 2018, né? Esse trabalho aqui no fundo é um trabalho de 2018, dessa época, com que eu estava trabalhando muito com tecido. Eu me perguntava muito sobre o que as condutas, o que as ações produzem em termos de modos de vida, né? Em termos de valores, né? Que manutenção o que a manutenção dos gestos e dos fazeres mantém em termos de valores, né? E é claro que todo mundo quer se transformar, né? Então, como se transformar, como confiar no que você virá a ser. Eu acho que a série Esferas, ela que é uma outra série que também foi feita no período de pandemia, eu acho que ela é um trabalho que tem essas perguntas, né? Se você pode confiar no desejo, né? O trabalho Belo Horizonte, que eu sigo um travesseiro que está correndo na areia e que não tem... É uma imagem que é uma perspectiva vertical, vertiginosa, né? E essa ideia de sem meta, né? De não objetivo, mas de um trabalho que é sempre uma continuidade, é sempre um fazer contínuo, sempre um desdobramento, sem um objetivo específico, né? Mas que daí o sentido emerge, né? Muitas vezes. Então, eu acho que esse trabalho das esferas tem essa ideia dessa atmosfera, dessa ideia desse percurso, né? E quanto você pode controlar esse percurso, o quanto você pode definir esse vir a ser, pautar o seu percurso nessa vida, né? E o quanto você pode, e o que é algo muito da performance, né? Essa ideia de que uma ação transforma as coisas, né? E eu acho que isso veio da minha formação em performance, assim, de acreditar nas ações transformativas.